No ar, Radar de Notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de Notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de Notícias. Dia, pontualmente 7 horas da manhã, começa agora mais uma edição do Radar de Notícias pela Rádio Imprensa FM 102,5 e TV Cantareira, canais 8 e 12 da NET TV. Hoje, quarta-feira, 13 de novembro de 2013. Participe 2451-2121, 2459-2727, 4962-1166. E atenção! O ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Pietá, do PT, já pelos bastidores do Radar de Notícias. Daqui a pouco, entrevista ao vivo com o ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Pietá. E atenção agora para as principais manchetes dos principais jornais do país. Folha de São Paulo destaca: secretário de Haddad cai, ele recebia mesada, diz fiscal. Antônio Donato nega irregularidades e afirma que vai se defender de acusações infundadas. Odor azedo de cadáver paira nas ruínas de cidade filipina. Procurador pede prisão imediata dos réus do mensalão. A Folha de São Paulo ainda destaca: mercadante é cotado para o lugar de Gleisi na Casa Civil. Já o Estado de São Paulo circula destacando: cai secretário de Haddad suspeito de receber mesada. Procurador pede prisão imediata no mensalão. Reeleição de Rui Falcão consolida o PT pragmático. Outro destaque do Estadão: o governo facilita a adesão de bancos ao Refis. Muito bem, Folha Metropolitana, que foi duramente criticada ontem na sessão da Câmara, principalmente o editorial, já vamos falar a respeito. A Folha Metropolitana destaca: a Polícia Militar define hoje reintegração de posse em área do Continental. A imobiliária Continental, proprietária do terreno, já conseguiu liminar. Polícia Militar vem negociando com os invasores e hoje deverá ser a reintegração de posse. Folha Metropolitana ainda destaca: falta de água atinge 85 famílias no Jardim Bondança. Microempreendedor guarulhense se informa mal. E Palmeiras perde e ainda não se livra da Série B, Carlos Armani. Errado essa manchete. Bom dia, Pedro Notaro, bom dia, Roberto. Duas manchetes erradas, a Folha Metropolitana e a do Diário de São Paulo. Não se livra, ele já não está mais na Série B. Só está terminando o campeonato, já está na Série A. Já obteve, é claro. Ele não comemorou o título ainda, porque falta um ponto. Evidentemente, só o torcedor que não percebe. Como o jogo é lá em Natal, para que ganhar lá e fazer a festa lá, se pode lotar o estádio sábado aqui. Meu bom esporte aqui, sabe, Palmeiras precisa de um ponto, lógico. Bem pensado. Bom dia, Roberto Samuel. Só o torcedor que não dia. percebe, né? Bom dia a todos. Eu realmente não havia pensado, eu até estranhei o Palmeiras perder. Sem 8 titulares que participaram do trabalho duro o ano inteiro, né? Aí o jogo é lá em Natal. Espera o jogo de sábado que vem aqui no Pacaembu, lotado. Tudo isso evidencia que o futebol não é só em campo, né? Não. E evidencia que nós estamos. Que o negócio da Copa do Mundo nós endoidamos de vez. O jogo Atlético do Paraná e Flamengo, agora nessa decisão. Verdade. Pô, ingresso mais barato, R$240. Isso é brincadeira, né? Fazem Ingresso de R$800. E vai lotar. Não, o mais barato é 240. O mais barato, E fazem fila. E vão fazer fila, vão vender absurdo. tudo. Não. E assim segue a humanidade no futebol. Falando em absurdos, Roberto Samuel, o que houve na Câmara ontem que atacaram a Folha Metropolitana? Olha, a Câmara já abriu com forte discurso do vereador Novinho Brasil, chamando de parasita o editorialista da Folha Metropolitana. Foi um clima bastante tenso. A coisa ficou tão tensa que tentaram jogar até uma água fria depois, mas a maioria dos vereadores, alguns dos vereadores foram até a tribuna, como Samuel Vasconcelos, Paulo Sérgio, também criticaram o tom crítico do editorial de ontem da Folha Metropolitana. E em nenhum momento eles demonstraram saber quem é que escrevia o editorial. Deixe-me esclarecer a humanidade, me causou até estranheza, surpresa, os senhores vereadores não saberem quem assina o editorial. Para quem não sabe, o editorial é sempre do editor. Pô, que charada difícil, hein? É difícil, hein?
É facinho de confundir com o som do caminhão. Né? Então, atenção, querem que eu faça um desenho? O editorial é do editor. Basta ler no expediente do jornal quem é o editor. No caso da Folha Metropolitana, é o jornalista Paulo Manso. Muito bem. Não vi aliás, fizeram um favor para o jornal e para o editorial, né? O editorial foi muito mais lido depois das críticas. É verdade, é verdade. Com certeza, depois do acesso à internet, muita gente me perguntando depois, como é que eu faço para acessar? Coloquei lá o link na internet. Olha, enfim, é lógico que não vamos generalizar, não vamos generalizar. Mas que as críticas têm fundamento, tem. Lógico que tem. Por isso que se doeram. A verdade é essa. Agora, esses ataques poderiam ter tido um tom mais educado, né? Um tom... Paulo Sérgio até que procurou esse tom mais educado, né? Mais equilibrado. Paulo Sérgio experiente. Agora, o Novinho Brasil e o Samuel Vasconcelos deixaram a desejar. Erraram no tom, principalmente o Novinho Brasil, né? Novinho Brasil não é a primeira vez, acho que falta um pouquinho mais de leitura, né? Falta um pouquinho mais de leitura para se habituar com o jornalismo, com a imprensa. Aliás, para quem não sabe, o jornalista Paulo Manso, o editor, responde hoje, com muita categoria, ele responde no editorial dele hoje. Tá e certo? o editorial representa a opinião do jornal e não necessariamente do editorialista. Exatamente. Né? Então, essa é a posição de cobrança, já que a maior crítica teria sido o posicionamento até do próprio Novinho Brasil, quando propôs para o senhor João Roberto, que é o secretário de governo, emendas, como se cada vereador tivesse uma cota de uma emenda. Aliás, do Senado, ontem aprovaram isso, emenda impositiva, a emenda impositiva. E no entendimento do Paulo Manso ou do editorial, é que... É uma moeda. Na verdade, seria uma moeda, porque, veja só, Pedro, na hora da votação dessa lei, o vereador já tem o poder de determinar, colocar emendas ou não. Sim, mas não são obrigatórias, né? Não são obrigatórias, quer dizer, mas ele tem esse dever. E se o prefeito vetar, ele pode derrubar o veto. O que o editorial quis dizer, e eu vou endossar aqui, é o seguinte: hoje em dia nós temos vereadores, lamentavelmente, não vou dizer todos, não vou generalizar, nós temos vereadores mais preocupados. Eu preciso agradar 5 mil eleitores. Eu preciso ter 5 mil eleitores de carteirinha. Quando nós temos uma cidade de 1.300.000 habitantes. Então a pergunta é a seguinte: quem é que está pensando na cidade? Percebam nos discursos, nos projetos de lei, se alguém está mais preocupado com a cidade ou com um determinado reduto geográfico ou do segmento da sociedade. Cada um defende a sua chácara. Eu preciso defender 5 mil pipoqueiros. Se eu conseguir cair na graça de 5 mil pipoqueiros... Eu vou vender pipoca e não acaba mais. Eu que estou reeleito, né? Então, aliás, eu me lembrei aqui, daqui a pouco o ex-prefeito Eloy Pietá, eu me lembro que uma vez o Pietá, numa entrevista para nós, Arnaldo, disse o seguinte: olha, a maioria das pessoas me procuram com problemas particulares. Poucos me procuram com um problema para a cidade. E é a verdade, né? Por isso que uma época, e o Eloy conheceu bem ele, o Valdemar Costa Filho, pai do Valdemar Costa Neto Boy, prefeito de Mogi, prefeito de Mogi, ele botou uma placa enorme no gabinete, dizendo que era uma do Abraham Lincoln, que dizia que as pessoas iam lá mais procurar favores pessoais. Então o que ele fazia? Ele atendia coletivamente. Sim. Todo dia de manhã, quantos tem lá para ser atendido? Tem 20, manda entrar os 20 no gabinete. Aí sentava. Bom, como vocês vieram aqui para reivindicar pela cidade, pela população, cada um faça o seu relatório já. Quem tinha ido pedir coisa pessoal não ia falar na frente dos outros. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu acho estranho como surgem entidades culturais ligadas a determinados vereadores enquanto estão no mandato. Depois que o mandato acaba ou não é reeleito, a entidade cultural some. Nós tínhamos um aqui pertinho. Não só esse, não. Vários já surgiram e sumiram ao longo do tempo. Verdade. Agora, a emenda parlamentar em si, é lógico que ela não é perniciosa. Não necessariamente. Mas o que se viu, o que o repórter acompanhou durante a discussão, era isso, era os vereadores tentando, de certa maneira, puxar um pouquinho a brasa para a sua sardinha. Para cobrir uma quadra, como foi dito na própria sessão. Ou então para reformar alguma coisinha aqui, ou uma praça. Seu reduto. No seu reduto. A ideia foi essa. Pois é. Isso está em ata. Exatamente. Ninguém discute, por exemplo, ninguém está discutindo nesse momento, por exemplo, o código de postura da cidade,
a questão do zoneamento de Isso aí forma não dá macro. voto, Roberto. O transporte, a O falta de transporte, táxis, Isso aí a não questão dá do voto. projeto a completo. poluição visual, sonora. Aliás, eu encontrei Total. um amigo ontem, Pedro Otávio, que ficou 1h30 esperando achar um táxi no centro. Não acredito. Disse, no fim eu acabei fazendo o percurso inteiro em pé, olhando ver se eu via algum táxi. Chegou Fui em até casa. onde eu tinha que ir, nada. Mas aí eu fiquei pensando, se ele falar isso pro Atílio, o Atílio vai falar mentiroso. Aliás, não, O fala que pessoal, é mentira da rádio, tá mentiroso. vendo? Agora- Eles estão mentindo porque eles querem que põe táxi, como se eu fosse taxista. Ontem nas redes sociais, o Roberto Samuel deve ter acompanhado, o pai do vereador Seminaldo, José Maria Seminaldo, que é da Paraguaru, ele publicou o seguinte, que houve uma reunião do orçamento participativo. Acredite, no orçamento participativo, os cidadãos da região ali da Vila São Rafael chegaram à conclusão que o prefeito deve fazer uma licitação para rever todas as placas de táxis urbanas, porque chegaram à conclusão que hoje serve somente para comércio e arrendamento de placa, e o cidadão fica sem táxi. Secretário Atílio, não fui eu não, viu? Foi na reunião do orçamento participativo. A coisa tá feia. É só o senhor admitir e começar a fazer alguma coisa pelo bem de Guarulhos. As primeiras informações do repórter Rodrigo Souza, bom dia. Bom dia, Pedro, Carlos Arnoldo, Roberto Samuel, principalmente aos nossos ouvintes e telespectadores. Pedro, eu estou aqui na rodovia Presidente Dutra, próximo ao acesso aqui ao Aeroporto Internacional de Guarulhos. Trânsito bom para o motorista que precisa acessar aqui a rodovia sentido São Paulo. É um pequeno movimento assim, um pouco maior aqui na região devido ao excesso de veículos, né? Mas nada tão ruim como os dias anteriores, Pedro. Rodrigo, mais alguma informação? Sim, Pedro, eu queria falar sobre uma informação policial. É que na noite de ontem, um homem foi preso após tentar estuprar e matar uma mulher na região do Jardim Dourado, aí próximo à região central. Infelizmente, Pedro, como a gente já tem falado aqui algumas vezes, é um tipo de crime, é o estupro, é um tipo de crime que tem aumentado na cidade. Infelizmente, esse caso aí, ele vem simplesmente para, digamos, inflar um pouco mais a estatística aqui na região de Guarulhos. Esse homem está preso aqui na carceragem do primeiro DP e agora aguarda aí a justiça, está à disposição da justiça para ver o que o juiz vai fazer, Pedro. Rodrigo, aproveitando, você teve oportunidade ontem de verificar o estado lá da pérgola no Hospital Padre Bento? Sim, Pedro, só que como estava um pouco tarde já, eu não consegui falar com a diretoria do hospital. Eu tentarei fazer isso hoje ou provavelmente amanhã, mas visualmente, como você viu pelas fotos também que nós publicamos no Facebook, a situação é realmente triste lá. É uma obra de arte que tem quase 100 anos que foi construída, praticamente abandonada lá. E é interessante, Pedro, que durante o tempo que eu estive lá, eu conversei com algumas pessoas ali no entorno e as pessoas não conhecem e nem ao menos sabem a importância daquilo para a cidade. Tá, ok, mas a que se deve essa ruína dessa pérgola aí, Rodrigo? Perdão, Pedro, repita, por favor. O que aconteceu? Foi ação do tempo? O que aconteceu para ter desmoronado ali a pérgola? Visualmente, Pedro, que dá para perceber que realmente foi a ação do tempo e a falta de cuidado. Não é questão de vandalismo, não. É realmente mesmo, como eu já falei, são quase 100 anos, né, que aquilo já foi construído e como ela fica exposta ao tempo, é necessário que tenha uma manutenção constante. Como provavelmente isso não acontece, ela foi se deteriorando, infelizmente chegou ao ponto que a gente viu ontem lá, chega a ser até deprimente, algo tão importante para a cidade em tal estado de conservação, Pedro. Tá ok, Rodrigo. Procure ouvir ainda hoje a direção do hospital, ok? Aquilo é um monumento, na verdade, porque é lindo, cultural, uma coisa Bonito. antiga, faz parte da história da situação do rancenismo no Brasil, Sim. do Padre Bento, até porque ali eram locais de visita, porque não era permitida a proximidade dos visitantes com os pacientes. Então, os pacientes ficavam do lado e do outro lado daquele local ali ficavam os visitantes. Lamentavelmente, deveria entrar para a história. Deveria ser tombado e ter entrado para a história da cidade. E conservado. Mas não foi nada. tombado, foi Está tombado. tombado, não, historicamente, tombando. mas está desabando. Tá desabando. A situação do tempo e a falta de conservação, evidentemente, levou a isso. É um jardim suspenso, vamos dizer assim, né? Muito bonito. Era, né? E também a vegetação... Era um corredor florido, né? Exatamente. Todo arrumado, tudo. Infelizmente,
parte da história. Triste para a cidade. Deixa eu só registrar. Vai se juntar junto com aquele quadro lá famoso. É bom esclarecer uma coisa, porque nas redes sociais a turma culpa a prefeitura. Gente, isso é governo do Estado. As pessoas têm uma dificuldade, já começa a prefeitura tem os seus pecados. Quem está mais perto? É o prefeito. Então, na hora de atacar, é o prefeito. A prefeitura tem os seus pecados. O secretário pode fazer uma besteira, né, no trânsito, mas quem vai ser atacado? É o prefeito que vai levar a batidinha lá trazer aquelas batidinhas que os caras dão na rua. Vamos dar um rápido intervalo, em seguida aqui o ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Pietá, depois de um longo inverno, hein? Mais de 5 anos. Passarinho na muda não canta. Não canta. Eu me lembro da última frase que ele falou para nós. É no cemitério. Opa, olha, 2 minutos e voltaremos. Unimed Guarulhos. A qualidade que faz a diferença. Informações sobre planos de saúde da Unimed Guarulhos. Ligue para a Central de Vendas 2442-4028. 2442-4028. Atendimento administrativo 2483-8000. Ou no nosso site www.unimedguarulhos.com.br. Portuguesa Restaurante. Há 10 anos servindo o legítimo bacalhau Gatos Morrua, com várias maneiras de preparo. Uma boa casa portuguesa acolhedora, onde todos são tratados como da família. O local é de fácil acesso, na Rua Marcelino Petito, 31, região do Picanço. Horário de funcionamento de terça a sábado, das 11 às 21 horas. Aos domingos e feriados, das 11 às 17 horas. Ou até o último cliente. Telefone 2452-3344. Invista na sua tranquilidade e de sua família. Invista em seguro. Fale com a Guaru Corretora de Seguros. Seguro patrimonial, residencial e de automóvel. Fones 2087-3283 984194151. Sindicato dos Trabalhadores da Indústria da Construção e do Mobiliário de Guarulhos. Rua Santo Antônio, número 17. Horário de atendimento, de segunda a quinta-feira, das 8h30 às 19 horas. E sexta-feira, das 8h30 às 18 horas. Ligue para o sindicato 2409-5854. Ou 2468-8152. O Sindicato dos Químicos de Guarulhos é uma entidade comprometida pela defesa intransigente dos seus representados. Auxílio creche, licença para o trabalhador na adoção de crianças, participação nos lucros e adicional noturno de 40%. Para mais informações, acesse o nosso site www.sindiquimicos.org.br ou pelo telefone 2409-7800. Na Vigorito, os melhores preços e atendimento nota 10. Pensou Chevrolet, pensou Vigorito, a primeira Chevrolet do Brasil. Vigorito, Avenida Guarulhos 2225. Telefone 6423-5700. Acesse www.vigorito.com.br. Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Assistência médica, odontológica e escola profissionalizante. Colônia de férias e clube de campo. Sindicato dos Metalúrgicos de Guarulhos. Rua Harry Simonsen 202, Centro de Guarulhos. Fone 2463-5300. A primeira FM do Brasil. Rádio Imprensa. 7 horas e 19 minutos, 7h19, Radar de Notícias ao vivo. Já conosco no estúdio, depois de um longo inverno, o ex-prefeito de Guarulhos, aliás, ex-vereador, ex-deputado estadual por 2 mandatos. Sou tudo esse. Ex-vereador. Bom dia, prefeito. Bom dia. Tudo bem? Bom dia, Arnoldo. Bom dia, ouvintes e telespectadores. Deixa eu terminar. Ex-vereador, ex-deputado estadual e ex-prefeito de Guarulhos, Eloy Pietá. Tudo bem, prefeito? Você vê que isso aí já é garantido, né? Já é garantido. Já deitou na cama, veio na fama. Bom, depois de um longo silêncio, até o ex-prefeito optou pelo silêncio, né? E agora o senhor volta. Agradecemos ter aceitado o nosso convite
Nossa primeira pergunta é sobre o resultado recente da disputa pelo controle do PT em Guarulhos. O que o senhor tem a dizer? Primeiro é o seguinte, você disse que é um longo tempo que eu não vi aqui. Sim, né? 5 anos. Não, realmente eu me dediquei mais às questões nacionais. Né? Eu fui para a Secretaria-Geral Nacional do PT e também um olhar mais para a questão internacional. Né? Então, para arejar um pouco a cabeça, né? Porque você vive como prefeito, como vereador, como deputado, você vive aquele cotidiano, né? Assim, incrível, né? Aí se esquece um pouco o mundo, né? Então eu fui me lembrar novamente do... Como é que era? Foi um período sabático? Não foi sabático, porque foi de intensíssima atividade, né? Olha, eu continuei no estilo assim de dormir à meia-noite, levantar às 6 da manhã, então, né, o tempo todo trabalhando intensamente. Mas foi um bom período, né? A gente deu para... E continua acompanhando a situação nacional, internacional. E aí voltei um pouco agora para acompanhar a situação da cidade. Isso é bom, né? isso é muito bom. Mas nunca abandonei totalmente, né? Sempre mantive informado, mas falando muito pouco. Muito pouco. Tá certo. Mas você disse sobre a disputa do PT é o seguinte, eu já fui maioria no PT, né, no plano nacional, inclusive desde 1980, que foi a fundação do PT, até 2005 eu fui maioria. Aí em 2005 eu optei por ser minoria. Optaram. Não, eu que decidi. Nós formamos uma corrente dentro do PT chamada Mensagem ao Partido, que era minoria, né? E eu fui da maioria para a minoria. Deixa eu com essa pergunta. A Valquíria do Parque Santos Dumont pergunta para o senhor, como faz para montar um grupo, uma corrente dentro do PT? Olha, é o seguinte, o PT desde a fundação do partido, ele tem várias correntes internas, porque ele foi uma aliança de várias correntes. Isso que deu a grandeza do PT, porque você tinha os operários sindicalistas, você tinha o pessoal das igrejas, né, que tinham a teologia da libertação, você tinha o pessoal dos movimentos de bairro, eu participava muito. Aqui a Janete participava do movimento sindical, eu dos movimentos de bairro. E você tinha também o pessoal da intelectualidade, das universidades, etc. E tinha o pessoal que vinha da luta contra a ditadura militar. Então, e tinha o pessoal dos trabalhadores rurais. Então você tinha pensamentos um pouco diferentes com uma mesma perspectiva. Vamos incluir os excluídos da sociedade. Né? Então, e aí essa diversa composição fez correntes diversificadas. Então, hoje, por exemplo, aqui você tem grandes correntes nacionais, são o chamado Campo Majoritário, CNB, Construindo um Novo Brasil, né, que é o pessoal que ganha as eleições internas. Né? Você tem a Mensagem ao Partido, da qual eu faço parte, que é a segunda força né, do PT, tanto no plano nacional como aqui em Guarulhos também. Né? E você tem outras correntes que vêm lá dessa trajetória, dessa história do PT. Mas não dava fundar a corrente aqui? Então, não, eu acho que é o seguinte, Valquíria, não é assim, você vai... O que significa? Você tem algumas linhas básicas que fazem a distinção entre os grupos. A principal é o seguinte, quando você é minoria, não é que você quer ser a vida toda minoria, você quer minoria para voltar a ser maioria com uma qualidade nova. Né? Essa que é... Então, por exemplo, no plano nacional, o campo, até você leu aqui uma manchete do Estadão, dizendo, ó, venceu dentro do PT o pessoal mais pragmático. Sim. Né? O pessoal que lá no Maranhão faz aliança com o Sarney, nós não fazemos. Né? O pessoal que lá aqui faz com o Maluf. em Alagoas faz aliança, né? Mas eu não fui favorável à aliança com o Maluf.
né? Então, lá no Alagoas faz aliança com o Renan Calheiros, né? O nosso grupo, a mensagem não é favorável. Então é o seguinte, tem os que são mais pragmáticos e que até, digamos, mas tem que ter aqueles que dizem, olha, nós temos que ir para frente, nós temos que avançar, né? Nós temos que avançar, etc. Então, a existência dos dois grupos faz um dinamismo interno enorme. Então é o seguinte, a Valquíria tem que fazer uma opção. Ela tem que fazer uma opção. Não é assim, eu vou montar um grupo. Não. Quer dizer, tudo depende de posições políticas. Então, aqui em Guarulhos, por exemplo, quem é do governo, é o governo que tem maioria no partido. Né? É quem está no governo que tem maioria no partido, quem controla o governo e tal. Né? Aí é o seguinte, por que existe uma minoria aqui? Porque tem que ter uma voz dentro do partido, muitas vozes, que tem uma certa liberdade de pensar mais do que aquela tribulação que o governo tem no cotidiano. O governo no dia a dia tem que cuidar, ó, se não está faltando água, né? E se está, tem que ver como é que resolve. Se está engarrafando o trânsito em tal lugar, tem que mandar os agentes de trânsito para lá. Se chove demais e inunda, tem que ver como é que é, ou tem que prever aquilo. Né? Se tem um problema... Se não chove da poeira, reclama da poeira. Se tem um problema, chove, dá buraco na rua, tem que tapar o buraco. Então é o seguinte, o governo ele é tão atribulado pelo cotidiano, né, que é bom que tenha dentro do partido quem esteja um pouco menos ligado ao cotidiano e pensando as coisas mais gerais. O grilo falante, a consciência. A diversidade é boa. Esse negócio, o PT tem uma característica seguinte, pode ver, quem é aqui de Guarulhos sabe, nós sempre fomos unidos, né, nas eleições. Mesmo que você perca internamente, né, você vai unido. Né? Essa foi uma grande virtude nossa aqui. Mas se você ficar unido completamente o tempo todo, o teu pensamento fica mais baixo. Por isso que às vezes na eleição que demora um pouco para unir, né? Prefeito, qual é o seu objetivo? O senhor escreveu que não é mais saudável as lideranças do PT pagarem, né, as contribuições obrigatórias dos filiados e buscar em casa esses militantes. Você pegou uma frase minha, eu falei mais coisas. Né? Eu falei mais coisas, isso é uma das coisas. Mas essa é emblemática. Mas essa é emblemática. Você pega aquelas mais apimentadas. Mas sempre no texto você tem que pôr um pouquinho de pimenta, né? Eu compro na comida um pouquinho de sal. Ou de açúcar. Por que não é mais saudável? Já foi saudável algum dia? Não. É o seguinte, porque como o PT se expandiu bastante, por exemplo, na minha época nós tínhamos aqui 4 mil filiados, hoje nós temos mais de 20 mil. Eram 3 mil quando o senhor chegou ao poder. É por aí. Né? Hoje são 19. Então é o seguinte, é que tem os que estão na fila ali para ser... Ungidos. Porque já tem as fichas de filiação lá, mas precisa passar de uma reunião, por uma reunião, né, onde se explica o que é o PT, etc. Então tem gente na fila. Para ser ungido tem que fazer o catecismo. Mas aí é o seguinte, se ampliou bastante o número de filiados. Né? Então, no último congresso do PT, né, nós decidimos que só teria direito a voto quem participasse no ano da eleição de uma reunião discutindo essa situação, discutindo o partido, etc. Né? Mas o Diretório Nacional, contra o meu voto, sou membro do Diretório Nacional, nós perdemos lá, decidiu que bastava pagar a contribuição de R$10, né, para poder ter direito a voto. Né? Então é o seguinte, aí o que acontece? Né? As chapas terminam, né, pode terminar pagando pelo filiado, né, para ele ter direito a voto. Aliás, outros partidos que fazem a mesma coisa, só que o único partido que faz eleição direta pelos filiados de seus dirigentes a nível municipal, estadual e nacional é o PT.
né? Aliás, é proibido ter comissão provisória no PT. Se a comissão provisória não fez a eleição direta agora em qualquer município, perde e quem é da comissão provisória não pode mais estar lá e não pode lançar candidatos. Mas perdemos qualidade, né, prefeito? Então é o seguinte, o que eu disse ali, que é preciso aplicar aquilo que o Congresso do PT decidiu. O filiado que vai votar é o filiado que participou de um debate sobre a situação atual, sobre as perspectivas, sobre aquilo que o partido deve fazer, o que os nossos governos devem fazer. Então, por isso que eu digo, não pode mais fazer isso, não é bom, não é saudável para o PT. É bom que todos os filiados participem, discutam, deem sua opinião. Isso eu voto. O Adelmo Gueiros, aqui da Ponte Grande, pergunta se o senhor se considera uma alternativa ao governo do Estado. Não, gente, o nosso candidato ao governo do Estado vai ser o ministro Alexandre Padilha, né? O ministro da Saúde, Alexandre Padilha. Eu sou um soldado do partido, um soldado civil. Mas, prefeito, Soldado desarmado. o desempenho do candidato da mensagem ao partido, Maxwell, não foi dos melhores, decepcionou. O que o senhor atribui isso? Foi melhor do que em 2009. Foi melhor do que em 2009. Não, 2009 nós não tivemos candidato a presidente. O candidato a presidente foi o Benê, que agora é secretário de Desenvolvimento Urbano. Houve um acordo, né? Indicado pelo Almeida, que então era o prefeito, né? E nessa eleição também o Almeida me procurou dizendo, né, você pode apoiar o Paulo Vitor, né, que foi eleito o presidente do PT. Eu falei para o Almeida, olha, eu vou conversar com o pessoal da minha corrente, a mensagem ao partido, né? E o pessoal disse, olha, é mais importante que a gente lance um candidato, inclusive de uma nova geração. O Maxwell tem 27 anos, né? É secretário-geral do PT aqui no município de Guarulhos. Uma das coisas que o PT sempre conversa atualmente é o seguinte, nós temos que nos reencontrar com a juventude, né? E não sou propriamente eu, cara, que tem que se reencontrar com a juventude. Olha a minha cara. Então, é o seguinte, o Maxwell é um excelente quadro do partido, né? Quer dizer, ele vem todo linkado nessa geração jovem. E eu me lembro, quando o Edmilson foi presidente do PT, o Edmilson Souza, que hoje é secretário de Cultura e que é vereador, ele era mais da idade do Maxwell. E foi o coordenador da minha campanha vitoriosa a prefeito no ano de 2000. Então é o seguinte, tem jovens brilhantes. Então a gente diz, não, vamos apostar numa renovação de quadros do PT, né? E esse aqui é o sentido. Que a maioria dos partidos então, é o seguinte, agora, quando você tem um quadro novo assim, você acha que ele já vai estourar de voto? Né? Perfeito. As coisas são construídas, né? Quando você... tanta gente que foi minoria se transformou em maioria, né? Você lembra o Winston Churchill era minoria lá na Inglaterra? Virou maioria. O Lincoln era minoria dentro do Partido Republicano nos Estados Unidos. E virou maioria. O Lula era minoria na sociedade brasileira e virou um condutor do país. Então é o seguinte, eu continuo cheio de energia, né? Eu estou com muita saúde, muita energia e bastante inquieto. Agora, esse processo, o PT subiu de 3 mil para 19 mil filiados. O partido ganhou quantidade, mas não perdeu qualidade? Eu acho que não, porque a gente não perdeu nenhum quadro importante do partido, dessa trajetória toda. Até o Orlando Fantasini, que tinha saído do PT, é verdade, Albertão. Eu lamento, mas eu convidei várias vezes o Albertão a retornar ao PT, porque eu diria até que o PT precisa, né, de um soldado como o Albertão. De uma pessoa como ele, muito... Né? Mas o Orlando Fantasini, por exemplo, retornou ao PT. Então nós, tirando o Albertão e algum outro quadro assim, que teve importância na nossa trajetória,
Então, nós não perdemos, e essa turma antiga se tornou uma turma mais experiente e tem uma turma nova muito interessante no PT. Essa questão dos comissionados, prefeito, o que o senhor acha? Isso que influi? Tem comissionado? Não sei, eu não estou entendendo tua pergunta. Eu vou esclarecer. Se eu não estou entendendo, como é que o telespectador ou o Armani vai entender? Há um questionamento, até dentro do PT, se esses funcionários comissionados em cargos de confiança não acabam influindo nos rumos do partido. Influenciar sempre influencia, né? Claro que influencia, né? Eu diria que faz parte da vida, né? A pessoa que tem um cargo no governo, né? A tendência é dentro do partido se alinhar com o governo, né? Mas na minha época eu até deixava claro para o pessoal, eu dizia o seguinte, olha, vocês têm o direito de fazer suas opções, né? No meu gabinete, ao lado do meu gabinete, quando teve a prévia que eu defendia a candidatura da Eneide e o Almeida foi vitorioso, e depois eu fui fazer a campanha do Almeida, né? Eu fui. Foi, mas houve um interlúdio, né, prefeito? Se eu não fosse, cá entre nós, ó, Sim. se eu quero um prefeito com mais de 70%, com 74% de aprovação. Com a caneta na mão. Se eu não fosse fazer a campanha do candidato do PT, né, o que o povo ia pensar? Sim. O povo ia pensar o quê? Que eu estava apoiando quem? Que eu estava na neutralidade? Não estava, não. Né? Então é o seguinte, aí no meu gabinete, ao lado do meu gabinete, né, as minhas duas principais figuras que cuidavam ali do meu gabinete, uma apoiava a Eneide e outra apoiava a Almeida. Meio. Quer dizer, ali do meu lado. Então é o seguinte, eu acho que nós temos que distinguir o que é o governo do que é o partido. Na China não tem essa distinção. Né? Na China não tem. Não foi longe agora. Não, o Partido Comunista é o governo. Né? Aqui nós somos um governo de coalizão. Isso é... E quem é do PT que vai para o governo, ele cuida do governo, e o PT nem sempre concorda com o que o governo faz. Eu nunca tive oportunidade Embora o de PT perguntar. tenha que apoiar o governo, claro. O senhor admite que sofreu uma derrota política quando a Eneide não ganhou a convenção do PT? Claro. Não fala aqui, não. Se você perde, você acha que você ganha? Por que o senhor perdeu? O senhor era um prefeito de enorme prestígio, estava com a caneta na mão, porque o perdeu? partido é diferente do governo. Tá ali a prova, meu caro. Está ali a prova. Né? Então é o seguinte, isso inclusive é uma lição, né, que a gente tem que adotar na atualidade. Né? O governo tem que respeitar o partido, assim como eu respeitei. Né? Porque se o partido diz, não é a candidata que você indicou, é a que eu quero, né? Ou a que vai então é o seguinte, mostra o seguinte, o governo não... Né? Concordo. É uma coisa e o partido é outra. Agora, aproveitando aqui, o William, ele pergunta o seguinte, relacionado ao transporte público, se o senhor está de acordo com a distribuição dos micro-ônibus nos bairros da cidade e se o senhor acha que os permissionários estão satisfeitos? Olha, eu acho o seguinte, eu já deixei claro essa posição minha, né? Foi um grande avanço que o Almeida fez, o bilhete único, né? Só que deveria ter mantido as linhas tradicionais e colocado o novo sistema como uma alternativa que ia ao longo do tempo se estabilizando e podendo, talvez, ao longo do tempo, substituir as linhas tradicionais. Porque eu lutei antes de ser vereador. E foi preso. Até, né? Sim, por muitas linhas de ônibus que o povo não tinha, né? E que depois passaram a ir até o Estela Maris, até, né? Vindo lá, sei lá, dos bairros lá do Tabuão, lá do São Domingos, lá do Micail, indo para vários bairros da cidade. Então, eu teria feito o seguinte, eu falei isso para o Almeida, né? Que eu teria feito um novo sistema,
né? Mas convivendo com o antigo, né? Porque nós estamos com um problema novo, a cidade vai crescendo e problemas novos vão surgindo. Hoje o problema da mobilidade, o problema do trânsito, é um problema grave. O seu tema não é trânsito, né? Sim, porque é o seguinte, o povo passou a comprar carro, né? Esse grande desenvolvimento do período do governo Lula, né? E continuou no governo Dilma, valorização salarial, o emprego. Hoje nós estamos no país com 5,5% de desemprego, quando os Estados Unidos é 8%, a Europa é 11%, a Espanha é 25% de desemprego. Então, a pessoa tem emprego, valorizou o salário, comprou carro, né? Aí vai acumulando o trânsito. Então, esse problema leva a uma lentidão nos deslocamentos das pessoas. Quer dizer, você que demorava 40 minutos para ir até um lugar, termina demorando 1h30. Então, você tinha que ter mantido as alternativas, né, antigas e fazer conviver com elas novas, né? E assim você vai adaptando o sistema, né? Então eu acho, mas isso foi um erro dos técnicos que assessoram o governo, os transporteiros, o pessoal do transporte coletivo, que vem aqui e diz, olha, tem que fazer assim, assim, é porque o técnico não vive esse cotidiano. Quem vive o cotidiano é o político, quem vive o cotidiano é o vereador que está lá no bairro, quem vive o cotidiano é o militante do partido que está lá no bairro, é o cara que pega o ônibus, né? Então, eu acho que houve um grande avanço com o bilhete único, né? Mas que os técnicos deram um conselho errado, né? De acabar com aquelas linhas diretas. O secretário, né? O secretário. Prefeito. Mas todos os secretários de transporte aqui foram técnicos, né? Na minha época, a Patrícia Veras era uma técnica, era uma engenheira. Todos com currículo. Todos com currículo. Mas é o seguinte, eu sempre digo, quem o povo elege não é o técnico. Verdade. Né? Quem o povo elege é o político, que faz as reuniões, que vai lá no bairro, que o cara chega, diz, fala isso, fala aquilo, faz isso. Às vezes você Por isso que tem quem tem que dar a palavra final, né? É o político, e às vezes ele, tecnicamente, digamos, aconselhado tecnicamente, chega a uma solução que não é boa. na prancheta, né? Quero aproveitar. Há especulações que, eventualmente, o senhor pensaria em sair do PT para disputar a prefeitura. Existe isso? Eu não sei quem fez essa especulação. Petistas. Né? Inimigos. Você acha que nessa idade, eu estou com 69 anos, né? Tá jovem. Desde a fundação do partido, né? Você acha que eu... Né? Eu falei, a Janete fala às vezes, Eloy, muitas coisas você é conservador. Eu falei, Janete, se eu não fosse conservador, nós não estaríamos casados há 41 anos. Já usei esse argumento, né? Já usei. Então, é o seguinte, eu sou casado com o PT. O senhor descarta ser candidato a prefeito? Olha, descartar, aliás, eu vou contar para você e para o Arnônio um segredo, por favor, não contar para ninguém. Só entre nós. Ninguém está ouvindo ali. Não, eu falei para o Almeida o seguinte, Almeida, agora na reeleição dele, eu falei, Almeida, eu tenho um desejo seguinte, que você faça um excelente segundo mandato, que não precise de mim, né? Que é o favor que você vai me fazer, né? Se não precisar de mim, porque agora eu digo para os telespectadores e ouvintes, né? É pesado ser prefeito. É pesado. Cansativo, né? Você tem que cuidar de todos os problemas. Por exemplo, vem aquela senhora e diz o seguinte, olha, eu perdi a minha cachorrinha, né? Ela vem dizer isso para o prefeito. Eu perdi a minha cachorrinha, né? Depois reencontrei. Aí ela estava com os tumores e tal. Prefeito, como é que eu resolvo isso? Putz, Tomei uma multa na Dom Pedro. Então você cuida de tudo, né? De tudo. E você tem que estar em todos os lugares, em todos os eventos. Você é ao mesmo tempo chefe de governo e chefe de Estado. O que é o chefe de Estado? O chefe de Estado é tipo
a Rainha Elizabeth, né, que vai nas cerimônias, etc. e tal, mas ela não governa a Inglaterra, né? Quem governa é o Cameron, que é o primeiro-ministro. Aqui não, aqui fica o seguinte, você é ao mesmo tempo o chefe de Estado e o chefe de governo. Então você tem que ir a todas as solenidades, né, todas as reuniões, ouvir todas as questões, resolver todos os problemas e falta dinheiro. Falta dinheiro. Porque às vezes, uma vez eu passei num bairro, eu acho que era o Soberana, né? Aí o seguinte, e a rua não estava asfaltada, né? Eu estava lá. Aí eu asfaltei muitas ruas no Soberana, muitas ruas, né? Aí o cidadão veio bravo comigo assim, escuta, por que você não asfaltou essa rua? E ele estava aí no portão da casa dele. Eu olhei para a casa dele assim, não tinha reboco, né? Eu falei, por que o senhor não fez reboco na sua casa? Por que o tijolo está exposto? Prefeito. Ele falou, porque eu não tenho dinheiro. Eu falei, eu também não. Para fazer tudo eu não tenho. Como é que o senhor avalia esse primeiro ano do segundo mandato do prefeito Almeida? A atual gestão, o atual secretariado, o senhor tem alguma ressalva? Não, isso me põe em dificuldade no programa. Eu não vim aqui para dizer... Quer saber a sua opinião sobre isso? Não, eu acho que é o seguinte, normalmente os primeiros anos de governo, mesmo no processo de reeleição, eles exigem, né, determinados ajustes e tal, né? Porque o governo é uma coisa que você tem que planejar, replanejar, reatualizar e tal. Então, eu acho o seguinte, que o Almeida está preparando grandes projetos. Eu vi agora, eu estive lá no evento com a Dilma, com a presidenta Dilma no Pimentas, né, preparando, por exemplo, um novo trevo de bom sucesso com recursos federais e várias outras obras importantes. Então, eu acho que o primeiro ano ainda está meio parado. Meio parado? Mas eu acho que vai deslanchar nos próximos. O senhor é um homem de fé ainda, né? Ué, eu estou observando a realidade, né? E o Almeida é uma pessoa extremamente dedicada, sempre ligado em todas as coisas de governo e tal. Eu até tenho pena dele, viu? Porque... Pena? Não, porque eu já fui isso. Você sabe o que quer ser isso? Eu já sei. Então, nós queremos agradecer a presença do ex-prefeito de Guarulhos. Aliás, me corrigiram aqui, viu? O Flávio do Macedo lembra também que foi ex-presidente da Câmara de Guarulhos. Foi. Ex-vereador, ex-presidente da Câmara, mas ex-deputado estadual. você fica aqui me queimando, falando Eu falei para a presidenta Dilma outro dia, né? Não, presidenta Dilma, agora eu não sou nada. Não fale isso, não sei o que e tal. Mas o que eu sou hoje? Hoje eu sou um cidadão normal, né? Não. Hoje eu faço a feira, né? Hoje... O senhor faz a feira, vai encontrar Carlos André, irmão. Ele também faz. Aliás, o Papoto fazia também. Todo domingo. Eu encontro o pessoal ali. Eu faço supermercado, eu resolvo o problema de pagar a conta de telefone, de reclamar da conta de telefone, porque eu não sei quem de vocês nunca reclamam da conta de telefone celular, né? Não. Eu reclamo. Porque os caras me cobram lá coisa que eu não pedi, né? Eu vou lá reclamar. Então é o seguinte, eu ando de metrô, ando de ônibus, etc. Eu sou um cidadão normal. Conservador. Né? Normal. E você não imagina o que é gostoso ser um cidadão normal para quem for. Prefeito, o senhor sabe que tem um Esse prestígio monte eleitoral. de esse que você falou aí. O senhor sabe que do seu prestígio eleitoral, não sabe? Não sei, vocês é que são mais observadores disso. Sabe. Obrigado pela presença. Até uma próxima e breve oportunidade. Então. Será? Vocês vão me convidar? Com certeza. É só o Roberto Samuel que me convida. Obrigado. 2 minutos, produção. Unimed Guarulhos. A qualidade que faz a diferença. Informações sobre planos de saúde da Unimed Guarulhos. Ligue para a Central de Vendas 2442-4028,
4028. Atendimento administrativo 2483-8000 ou no nosso site www.unimedguarulhos.com.br. Confederação Nacional dos Trabalhadores Químicos do Brasil, lutando pela qualidade de vida, segurança, formação e qualificação profissional dos trabalhadores. Sedes em Brasília, São Paulo, Belo Horizonte e Guarulhos. Acesse www.cntq.org.br. No Roda Center você encontra os melhores serviços de mecânica em geral, autoelétrico, injeção eletrônica, alinhamento e balanceamento. Roda Center, Avenida Monteiro Lobato, 859, Avenida Papa Pio 12, 69 e agora também na Monteiro Lobato, 5280, em Cumbica. Roda Center, o primeiro centro automotivo de Guarulhos com tradição, honestidade e inovação. 102,5. 7 horas e 52 minutos, 7h52, estamos de volta. Isso aí, no Radar de Notícias, pela Rádio Imprensa e pela TV Cantareira. Estou recebendo aqui meu amigo vereador eleito com 2.329 votos pelo PP, o Mato Grosso, na Câmara Municipal de Guarulhos. Seja bem-vindo, Mato Grosso. Prazer recebê-lo aqui. Eu que acompanhei a sua trajetória, a sua luta e agora está aí para representar o povo que confiou em você e que a cidade confia. Bom dia. Bom dia, bom dia. Primeiro agradecer pelo convite, Roberto Samuel, bom dia Erlone, bom dia Roberto, bom dia telespectadores, entendeu? Mas é isso aí. Fico muito contente, pela primeira vez vim participar desse grandioso programa de vocês, a qual eu ouvo todo dia, entendeu? Fico feliz pelo convite. Ô, Mato Grosso, chegando à Câmara, nesse início de gestão ainda meio complicado, meio tumultuado, que é o começo do trabalho, é aquilo que você esperava? É o caminho certo para realizar as coisas que a cidade precisa? Arnone, veja bem, eu acho que sim, entendeu? Porque eu saí candidato em 2008, não tive a vitória, tive 2.006 votos. Em 2012, graças a Deus, a gente foi eleito e agradeço àqueles que me confiaram e me colocaram na Câmara. E, com certeza, vou honrar esse voto de cada um com trabalho e com muita dedicação. Passando-se um ano eleito agora na Câmara, esse primeiro ano de trabalho, eu vejo um pouco de dificuldade, entendeu, do vereador, porque o vereador, ele é muito cobrado, entendeu? É que as pessoas acham que chega lá e fala com você, Mato Grosso, minha rua não tem asfalto, de repente lá tem asfalto, sabe? Porque você sabe que quem vai lá no bairro, quem está lá na periferia dia a dia é o vereador. O vereador é o que toma paulada, né? Entendeu? É muito cobrado. Você acabou de dizer o Eloy aqui, né? Exato, eu estava ouvindo a entrevista do Eloy, exatamente. Então o vereador ele é muito cobrado. Mas está dentro daquela expectativa que a gente que eu pensava, mas está bom, está indo bem, Mato Grosso, me diz o seguinte, para as pessoas que não conhecem, você nasceu em Guarulhos, você é da onde? Como é que você começou o seu trabalho político? Conta um pouco para nós da sua vida. Roberto, veja bem, eu cheguei em Guarulhos, na verdade eu sou paranaense. Você é paranaense? Sou paranaense, nascido em Bandeirante. Bandeirante. Paraná. Mas fui para o Mato Grosso quando eu era bem jovem, bem menino, meus pais, e eu me criei no Mato Grosso. Em 1980 vim para Guarulhos. Que cidade do Mato Grosso? Ali, Itacuru, Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Mato Grosso do Sul. Fica ali perto de Dourados, Samambaia, aquela região ali. Eu vim para Guarulhos em 1980, uma família, uns empresários aqui de Guarulhos, uma empresa de Guarulhos, a qual estou até hoje. Na empresa, trabalhando. Na empresa. Só me afastei agora, nesse começo de ano, me afastei da empresa porque me elegi. No tempo que a Câmara existe. Exatamente, entendeu? Mas vim para Guarulhos em 1980 e agradeço a cidade, porque me recebeu muito bem, graças a Deus, estou até hoje. E tudo que eu tenho foi trabalhado, conquistado aqui na cidade, entendeu? E nesse um ano de Câmara Municipal,
o que é uma coisa muito difícil é conseguir aprovar uma lei. Você já conseguiu aprovar uma lei aí para a cidade. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre essa lei que você conseguiu aprovar com a sanção do prefeito Sebastião Almeida. Roberto, veja bem, eu fiz um projeto, tem um projeto aqui um projeto de lei da minha autoria, que é para os cartórios de registro civil de pessoas, entendeu? Para que informa o executivo quantas crianças nascem no município, tanto sexo feminino, masculino, entendeu? Para que o prefeito, para que o executivo tenha esse dado na mão, até para morte e mortalidade das crianças. E também os óbitos são informados para a prefeitura. Exatamente. Escola que você vai fazer lá. O executivo ele pode estar com esses dados na mão, já se projetar para as creches. Então, esse é um projeto que agradeço também aos meus nobres colegas da Câmara que votou e aprovou esse projeto, entendeu? E tem mais outros projetos aí que estão vindo também para a Câmara. Isso é importante. Mato Grosso, eu gostaria que você voltasse, até hoje, porque nós tivemos a visita do Eloy Pietá, mas se você voltasse aqui, vamos combinar para você voltar aqui, para a gente falar um pouco mais desse trabalho, dessa verdadeira devoção, porque às vezes ser vereador precisa de devoção também, né? Senão, se não for persistente, isso abaixa um pouquinho aí que não atrapalha. Né? Se for persistente em trabalhar, evidentemente vai conseguir. E você demonstrou que o crescimento é natural. Fala, Roberto. Olha, é o Marcos do São João, ele agradece ao vereador Mato Grosso pela obra do escadão da Avenida Aracati, é isso? É isso, Aracati. Através de recursos próprios. Exatamente. A prefeitura não teve recursos. Fez. É o Marcos. Isso. É isso mesmo. Marcos. Obrigado, Marcos. Foi você que fez o paredão lá? Porque eu dei uma força lá, porque lá no Jardim Denise, realmente é um escadão que tem lá, entendeu? E esse escadão há anos que está lá. Estava totalmente abandonado. E a população veio pedir. Como eu tenho meu escritório lá no Jardim São João, atendo lá todas as terças-feiras, entendeu? Então a gente dando uma mão lá para eles e está refazendo o escadão lá. Você sabe que às vezes o povo quer o vereador é exatamente para isso, para estar presente, para ajudar no que ele precisa no bairro. É verdade. Obrigado, Mato Grosso. Quer deixar algum recado final aí para a gente encerrar hoje, mas eu quero que você volte aqui em breve para a gente voltar a conversar. Primeiro agradecer, obrigado pelo convite, com certeza a gente vai voltar mais vezes aqui. E agradecer a minha equipe, toda a minha assessoria, que tenham um bom dia a todos. Obrigado, Mato Grosso. Olá, Roberto. Bom, voltamos amanhã nesse mesmo horário aqui. Obrigado, Mato Grosso. Eu que agradeço. Se Deus quiser, estaremos de volta amanhã às 7 da manhã. Tenham todos um bom dia e até lá. Radar de notícias. Prestação de serviços. Utilidade pública. Informação. Líder de audiência. Atendendo a comunidade. Radar de notícias. Apresentação Pedro Notaro e Carlos Armani. Radar de notícias.